Ela era uma jovem inocente, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre, leiloada em segredo, mas o maior lance seria dado por um homem que ela nunca imaginaria. Lucy estava sozinha em seu quarto. O silêncio da casa era opressor, quase como uma presença invisível que pesava sobre seus ombros. O relógio na parede marcava a hora tardia da noite, mas ela não conseguia dormir. Seus olhos estavam fixos em um reflexo fragmentado no espelho quebrado. Uma jovem de 18 anos, de cabelos castanhos e olhos grandes, perdidos e tristes. O reflexo mostrava uma menina que não sabia mais quem era, uma garota que se sentia invisível no mundo em que vivia, sem o toque suave do amor de uma mãe ou o carinho de um pai. Lúcia não tinha lembranças claras de sua mãe. Ela falecera quando a menina ainda tinha apenas 6 anos. Era como uma ausência constante, uma lacuna em sua vida que ela tentava preencher com pedaços de outras pessoas, mas que nunca conseguirá. Seu pai, embora tentasse ser o melhor pai possível, era um homem atormentado pela dor e pelas dificuldades da vida. Após a morte de sua esposa, ele ficou fechado em sua dor, e o pouco que poderia oferecer de amor, acabou se perdendo na solidão. Quando ele também morreu, Lúcia ficou completamente desamparada, sem ter a quem recorrer. Ela ficou em um limbo emocional, sem saber como seguir em frente. E então, Isabel entrou em sua vida. A mulher que seu pai casou quando Lúcia tinha apenas 7 anos. A mulher que deveria ser sua figura materna, mas que logo demonstrou ser mais uma estranha em sua vida. Isabel nunca teve paciência ou carinho por Lúcia. Para ela, a garota sempre foi uma carga, um erro do passado que precisava ser mantido à distância. Isabel tinha sua própria filha, uma menina perfeita em sua visão, a quem ela dava toda atenção e afeto. Lúcia, por sua vez, sempre fora sombra de sua meia-irmã, a quem Isabel tratava como um presente. Desde o momento em que Lúcia se mudou para a casa de Isabel, ela sabia que não seria bem-vinda. Isabel nunca a tratou com amor ou respeito, sempre a fazendo sentir-se inferior. Sua presença na casa foi mais um fardo para Isabel, que a via como uma intrusa. Não era apenas a falta de amor que fazia Lúcia sofrer, mas o desprezo diário. Isabel nunca tentará se aproximar de Lúcia de maneira genuína. Suas palavras eram duras e suas ações mais ainda. Cada dia que se passava naquela casa era uma constante lembrança de que ela não tinha um lugar ali. Lúcia tentava se manter afastada de tudo e de todos, tentando encontrar consolo na solitude de seu quarto, onde passava a maior parte do tempo. Ela não tinha amigos, não tinha confiança em ninguém. E, apesar de sua beleza natural, sempre sentiu que não valia nada. Ela se via como alguém sem valor, alguém que não merecia felicidade. A noite de hoje parecia ser como qualquer outra. Lúcia estava em seu quarto, tentando se concentrar em um livro velho que havia encontrado, um livro que a transportava para um mundo imaginário onde ela poderia ser quem quisesse. Mas, naquele momento, sua mente não conseguia se concentrar. Algo parecia diferente. Algo estava prestes a mudar, mas ela não sabia o que. Ela só sentia que o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Foi então que a porta se abriu, quebrando o silêncio, e Isabel entrou. Ela entrou com uma expressão que Lúcia não conseguia decifrar. Ela estava com um sorriso frio, como sempre, mas havia algo de diferente em seu olhar. Isabel estava diferente, e isso deixou Lúcia desconfortável. Levante-se, Lúcia, disse Isabel com um tom firme, sem qualquer gentileza. Tem algo que precisamos discutir. Lúcia olhou para ela, confusa, mas obedeceu. Ela se levantou lentamente, sentindo uma leve onda de tensão percorrer seu corpo. Isabel a observava de cima a baixo, como se estivesse avaliando algo. O sorriso da madrasta estava agora misturado com um brilho de satisfação que fez Lúcia se sentir desconfortável. Você vai participar de algo hoje, e não há como escapar disso, Isabel disse, a voz baixa e calculista. Lúcia franziu a testa, perplexa. Ela não entendia. O que Isabel queria dela agora? Ela havia se acostumado com o desprezo da mulher, mas nada preparou para o que viria a seguir. Hoje à noite, continuou Isabel, você será leiloada. Vou vendê-la. As palavras caíram como uma bomba em sua mente. Lúcia sentiu a garganta apertar, o ar ficou espesso e seu corpo inteiro congelou. Ela não conseguiu entender direito. Vendê-la? Como assim? Não, isso não pode ser verdade, pensou. Sua mente recusava acreditar, mas o olhar firme de Isabel dizia que aquilo não era uma brincadeira. Era um destino que havia sido decidido sem que ela tivesse uma palavra a dizer. Não, isso não pode. Lúcia sussurrou, quase sem voz. Mas Isabel não a deixou terminar. Já está tudo arrumado.
Eu sei o que estou fazendo. Você vai fazer parte de um leilão. Eu encontrei um comprador interessado, e o valor que ele oferece será o suficiente para garantir a segurança da nossa casa. Lúcia estava em choque. Seu corpo estava em silêncio, mas sua mente estava em frenesi. Ela queria gritar, correr, bater na parede, mas não conseguia. Ela estava paralisada. Isabel parecia ver isso como algo simples, algo necessário. Para ela, Lúcia nunca foi mais que um estorvo, um erro que precisava ser resolvido da maneira mais prática possível. O dinheiro de um leilão parecia ser a única solução para manter o status e a estabilidade da casa. Mas para Lúcia, aquilo não era só uma venda. Era a confirmação de que, para a madrasta, ela nunca foi nada mais que uma carga. Ela não tinha valor como pessoa. Ela não era uma filha. Ela nunca seria amada. Você não tem escolha, Isabel completou, como se tentasse convencer a si mesma. Esse é o seu destino. Lúcia, sem palavras, sentou-se na cama. Não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. O que mais ela poderia fazer? Não havia para onde correr. Ela estava presa em uma casa onde não havia mais amor, onde não havia sequer um vestígio de humanidade. Sentiu-se como um objeto, algo sem alma, que poderia ser entregue ao melhor lance. Naquela noite, Lúcia foi levada até o local do leilão. O lugar era uma mansão isolada na periferia da cidade, um local onde as sombras se alongavam como predadores aguardando a presa. Quando entrou no salão, a jovem se sentiu ainda mais desconectada do mundo ao seu redor. O lugar estava repleto de homens bem vestidos, todos com olhares calculistas e frios, como se estivessem em uma negociação de negócios. Mas, ao invés de contratos ou produtos, ali estava ela, sendo tratada como um item que poderia ser comprado ou vendido. O ar estava denso, pesado, e Lúcia sentiu a pressão aumentar conforme os lances começavam. Ela estava ali, em pé, no centro da sala, sendo observada, avaliada, comprada. Foi então que, entre a multidão, seus olhos se encontraram com os de um homem. Alexandre Monteiro. Ele estava parado na linha de trás, com um olhar intenso, mas distante. A cada lance, ele se mantinha quieto, mas algo em seu comportamento fez Lúcia sentir que ele era diferente dos outros. Ele não parecia tão impessoal quanto os outros homens. Havia algo em seus olhos que parecia preocupar-se com ela. Algo que a fez se sentir um pouco menos sozinha, mesmo que fosse por um instante. Quando ele fez o lance final, Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele queria com ela? Por que ele fez o lance? Não havia respostas claras, mas uma coisa era certa. Ela estava agora nas mãos dele, e sua vida jamais seria a mesma. O caminho até a fazenda de Alexandre parecia não ter fim. Lúcia estava sentada no banco de trás do carro, olhando pela janela, mas sem realmente ver nada. Seus pensamentos estavam a 1000 por hora, cada um mais caótico que o outro. O que aconteceria com ela agora? Ela estava sendo levada para uma casa onde ele era o único que mandava, o único que tinha poder. E, pelo que já conhecera dele, isso não significava nada bom. O carro balançava levemente na estrada de terra que levava até a enorme fazenda de Alexandre. A cada curva, a cada movimento do carro, Lúcia sentia um aperto crescente no peito. Ela estava tensa, nervosa, completamente sem saber o que esperar. O que ele fará comigo? Essa pergunta martelava em sua mente, sem respostas claras. Alexandre, no banco da frente, não parecia se importar com o desconforto dela. Ele não trocou uma palavra durante toda a viagem, e a indiferença dele só aumentava o terror que começava a tomar conta dela. Ele estava absolutamente imerso em seus próprios pensamentos, e Lúcia não ousava sequer tentar iniciar uma conversa. Para ele, ela não passava de uma mercadoria comprada, algo que ele nem precisava de fato olhar para saber o que fazer. Cada quilômetro percorrido parecia levar Lúcia mais para longe de sua antiga vida, mais para dentro de um pesadelo sem fim. A estrada era longa, poeirenta e parecia se estender para sempre. Ela olhou mais uma vez para o horizonte, onde as árvores e a vegetação se tornavam cada vez mais espessas, e o campo começava a se espalhar sem fim. Não havia cidade por perto, não havia ninguém. Só a solidão de um lugar isolado, onde ela não sabia o que seria de sua vida dali para frente. Será que ele vai me trancar em algum lugar? Vai me humilhar? Vai me tratar como uma escrava? Esses pensamentos a consumiam, e ela não conseguia afastá-los. Lúcia tinha medo. Medo do desconhecido, medo do que Alexandre poderia fazer com ela. A maneira como ele a olhava no leilão, com aqueles olhos tão frios e impenetráveis, fazia seu coração bater mais rápido a cada pensamento que ela tinha.
Ele não demonstrava interesse nenhum em sua situação, como se fosse apenas um espectador de sua vida, observando de longe, sem emoções. Ela apertou as mãos contra as pernas, tentando se acalmar. Mas a verdade era que ela não sabia o que esperar. Estava prestes a entrar em um mundo novo, e, naquele momento, parecia que qualquer coisa poderia acontecer. Ele poderia simplesmente jogá-la em um quarto e tratá-la como se fosse uma coisa, sem se importar com nada além do seu próprio prazer. Ou talvez ele fosse ainda mais cruel e humilhante. O que ele faria com ela depois de comprá-la? Ela não tinha a menor ideia. Alexandre continuava a conduzir o carro com a mesma frieza. Ele estava completamente alheio ao nervosismo de Lúcia. Ele simplesmente a havia comprado, e agora estava apenas cumprindo uma formalidade. Ele a levaria para sua casa, a instalaria em um quarto, e provavelmente esqueceria ali. Ele não estava nem um pouco interessado em entender suas emoções ou em fazer dela algo mais do que uma simples possessão. A viagem durou mais de 1 hora, até que finalmente chegaram ao destino. Quando Lúcia viu a fazenda pela primeira vez, ela sentiu um arrepio de desconforto percorrer sua espinha. A casa era enorme, imponente, e ao mesmo tempo, dava uma sensação de isolamento quase opressiva. Era uma mansão de fazenda, construída em estilo clássico, com enormes colunas na entrada e janelas altas que pareciam observar o mundo lá fora com indiferença. Alexandre estacionou o carro em frente à grande porta da entrada e, como se não houvesse pressa alguma, saiu do veículo e foi até o lado de Lúcia, abrindo a porta para ela sem dizer uma palavra. Ele não ofereceu uma mão ou um gesto de gentileza, apenas a conduziu para dentro da casa com uma atitude de absoluta indiferença. A mansão estava silenciosa, a não ser pelo som de seus passos ecoando nas pedras do chão. Lúcia sentia o peso do lugar, como se as paredes estivessem observando cada movimento seu. Era tudo grandioso, mas ao mesmo tempo, tão vazio. Não havia calor naquelas paredes. Nada que a fizesse se sentir segura ou acolhida. Alexandre não falou uma palavra enquanto a conduzia pelos corredores. Lúcia olhava ao redor, tentando encontrar algo que a fizesse sentir que, ao menos ali, ela teria algum tipo de dignidade. Mas nada. A casa era fria, impessoal, como ele. Tudo estava organizado de maneira perfeita, mas parecia que tudo ali tinha um propósito que não envolvia ela. Era um lugar de luxo, mas sem vida, sem alma. Finalmente, Alexandre parou diante de uma porta, abriu-a com uma naturalidade desconcertante. Sem dizer uma palavra, fez um gesto para que ela entrasse. O quarto era espaçoso, com móveis de luxo, mas novamente, tudo ali parecia frio e sem emoção. A cama era grande, as cortinas de um tecido fino, mas o ambiente não parecia ser feito para alguém viver. Parecia mais uma exibição do que um lar. Este será seu quarto, disse Alexandre de forma ríspida, sua voz ainda tão fria quanto antes. Ele não olhou para ela, apenas se manteve na porta, observando-a de longe. Lúcia engoliu em seco. Ela não sabia o que esperar dele agora. Ele iria fazer algo com ela? Ele iria simplesmente mandá-la para a cama? Mas ele apenas a observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse esperando algo, e então virou-se para sair. Fique aqui. Não saia sem minha permissão. Ele não fez mais nada, apenas se retirou, fechando a porta atrás de si com um som abafado. Lúcia ficou ali, sozinha, por um momento que pareceu interminável. Seu coração ainda batia forte, mas ela não sabia se aquilo era um alívio ou uma nova forma de tortura. Ele não a tocou, não fez nada com ela. Não foi cruel, mas também não foi gentil. Ele simplesmente a deixou ali, em silêncio. Ela respirou fundo, sentindo uma leve onda de alívio. Pelo menos ele não fez nada, pensou, embora ainda estivesse completamente confusa sobre o que ele queria dela. Mas, por enquanto, a sensação de não ser tratada como um objeto, de não ser humilhada ou forçada a algo que ela não desejava, era o que a fazia se sentir, de alguma forma, mais segura. No entanto, Lúcia sabia que isso não duraria para sempre. Ela estava ali, naquele lugar, e ela não sabia o que o futuro reservava. Mas, por enquanto, o alívio de não ser tratada com crueldade era tudo o que ela podia sentir. E isso, por um momento, parecia suficiente. Na manhã seguinte, Lúcia acordou cedo, o som do silêncio pesado preenchendo o ambiente da mansão. O quarto era imenso, e mesmo com as cortinas fechadas, a luz do sol parecia penetrar pelas frestas, lançando sombras suaves nas paredes de pedra. Ela ainda estava atordoada pela noite, pelos eventos que ocorreram e pela sensação de estar tão afastada de tudo que já conhecia. Ela se levantou, vestiu uma roupa simples e desceu as escadas. A casa parecia estar em um estado constante de silêncio,
como se ninguém vivesse ali de fato. As paredes refletiam um vazio assustador, e Lúcia não podia deixar de sentir que era uma intrusa, uma presença indesejada nesse mundo de luxo e solidão. Ao chegar à cozinha, uma empregada olhou com surpresa, mas logo se recompôs, sorrindo levemente. "O café da manhã está pronto, senhorita Lúcia." A mulher disse com uma voz gentil, mas sem muito entusiasmo. Ela guiou até a mesa de café, onde havia uma grande jarra de café fresco, pães quentes e frutas dispostas com perfeição. Lúcia se sentou, agradecendo em um sussurro, mas sem saber como proceder. Ela não sabia se deveria tentar conversar com a empregada ou se manter em silêncio. Como sempre, seu mundo novo a fazia sentir-se deslocada. Ela começou a tomar o café sozinha, observando os arredores, tentando se acostumar com o silêncio absoluto que dominava a casa. Não havia música, risos ou qualquer som que lhe desse uma sensação de humanidade naquele lugar. Era como se ela estivesse em um imenso templo de mármore, onde nada e ninguém parecia ter emoção. De repente, ela ouviu passos vindo da direção do escritório. Ela levantou os olhos e o viu. Alexandre. Ele estava de terno escuro, com os cabelos perfeitamente arrumados, e seu olhar ainda tão distante, tão impessoal. Ele entrou e saiu da sala, não olhando para ela sequer por um segundo. A maneira como ele se movia pela casa era a mesma de sempre, rápido, direto, sem nenhum tipo de falha ou hesitação. Ele não parecia se importar com a presença dela, e, mais do que isso, não parecia nem perceber que ela estava ali. Lúcia sentiu-se pequena, invisível. "Será que ele sequer sabe que eu estou aqui?" pensou. Ele passou por ela várias vezes, entrando e saindo do escritório, indo até a janela, depois ao telefone, mas nunca trocando uma palavra. Ele estava imerso em sua rotina, em seus próprios pensamentos, como se ela fosse apenas um acessório na sua vida. Ela observou, silenciosa, a maneira como ele parecia se mover pela casa. Sempre controlado, sempre seguro. Ele ia e vinha com a mesma frieza, sempre focado em suas tarefas, seja no escritório ou em seu trabalho no campo. Ela o viu em determinado momento sair para o lado de fora da casa, onde um trator estava estacionado. Ele subiu na máquina, com a mesma expressão de alguém que estivesse executando uma tarefa qualquer, como se ela não existisse. O café estava ficando frio, mas Lúcia não conseguia se concentrar em nada além de observar Alexandre. Ele estava em seu mundo, e ela não passava de uma espectadora dessa cena. A sensação de solidão tomou conta de Lúcia mais uma vez. Ela engoliu o último gole de café e decidiu sair. Ela não sabia para onde ir, mas sabia que não queria mais ficar ali, observando de longe, sendo tratada como uma sombra na casa. Ela se levantou lentamente e foi até a janela, espiando pela cortina. Ele estava no trator, trabalhando a terra, e o som do motor preenchia o vazio. Lúcia não sabia o que fazer. Ela não tinha funções ali, não tinha propósito. O que era esperado dela? Ser uma simples espectadora da vida dele, como todos os outros objetos ao redor. Ela sentiu uma onda de frustração. O que mais ele queria dela? Ela não era sua escrava, não estava ali para servi-lo. E, no entanto, ele a tratava como se fosse parte do cenário, algo insignificante que deveria ser ignorado. O silêncio de Alexandre se arrastou por horas. Quando ele finalmente voltou, já no final da tarde, Lúcia ainda estava ali, vagando pela casa, tentando encontrar alguma forma de se sentir em casa, mas falhando miseravelmente. Ele entrou na casa, tirou o chapéu de palha e pendurou no cabide. Olhou-a rapidamente, sem emoção, mas, mais uma vez, sem um único gesto de afeição ou até mesmo de atenção. "Há algo que você precise?" A voz dele era cortante, como sempre, mas, ao menos, ele se dirigia a ela. Lúcia não soube o que responder. Ela apenas balançou a cabeça, sentindo a resposta se perder em sua garganta. Ela não sabia o que queria. Não sabia o que deveria fazer. Ele parecia tão distante, tão inacessível, que qualquer tentativa de aproximação parecia ser inútil. Ele não queria saber de suas necessidades, nem de suas expectativas. Ele não se importava. "Bom", ele disse, voltando-se para o escritório. "Então fique à vontade." Ele a ignorou novamente, deixando-a com a sensação de ser uma intrusa na sua própria vida. Quando ele desapareceu no escritório, Lúcia ficou em silêncio. O que ela deveria fazer? Ele estava tão distante, tão absorvido em sua rotina. Não parecia haver espaço para ela ali. Ela se sentou na sala, o vazio da casa preenchendo seus pensamentos. Ela ainda não sabia como lidar com ele, com o lugar, com tudo. Nos dias que se seguiram, Lúcia começou a passar mais tempo dentro da casa,
tentando se ajustar à sua nova realidade. Ela ainda estava completamente perdida em relação ao que deveria fazer, mas havia algo que a fazia buscar alguma conexão com os poucos seres humanos que a cercavam. Isso a levou a se aproximar da empregada que, embora parecesse formal e reservada, começava a mostrar sinais de simpatia para com ela. Era uma manhã fria quando Lúcia a encontrou novamente na cozinha, preparando o almoço. A empregada estava organizando alguns legumes, cortando-os com precisão, mas seus olhos brilharam de maneira suave ao perceber a presença de Lúcia. Quer ajuda com algo? Lúcia perguntou timidamente, sentindo que a mulher, apesar de ser discreta, começava a se tornar uma presença reconfortante. Não precisa, senhorita Lúcia. Mas se quiser, pode me fazer companhia. Eu fico por aqui sozinha a maior parte do tempo. A empregada sorriu levemente, e isso deu um conforto estranho a Lúcia. Ela se aproximou e ficou ali, em silêncio, observando a mulher cortar os vegetais. A empatia da empregada parecia real, como se ela estivesse tentando criar um espaço onde Lúcia pudesse se sentir menos sozinha. A empregada, ao perceber o olhar pensativo de Lúcia, começou a falar mais, talvez movida pela necessidade de companhia ou pela curiosidade natural de alguém que via uma jovem vivendo em um mundo tão distante do seu. Ele não é de falar muito, disse a empregada, sem olhar diretamente para Lúcia, como se estivesse se permitindo revelar algo que nunca havia dito antes. Sempre foi assim, desde que perdeu a esposa. Lúcia ficou surpresa com a menção à esposa de Alexandre. Ela nunca soubera que ele fora casado. Sempre o vira como um homem frio, sem passado, mas agora, com essa informação, algo em seu coração parecia se apertar. Ele perdeu a esposa? Lúcia perguntou, curiosa, querendo entender melhor o que tornava Alexandre tão distante e insensível. A empregada suspirou profundamente, como se estivesse refletindo sobre tudo aquilo antes de falar. Sim, foi há mais de 10 anos, quando ela estava grávida do filho deles. Ela olhou para Lúcia com um leve brilho nos olhos, como se estivesse compartilhando uma dor antiga, uma que ainda parecia presente naquele ambiente. Ela morreu em um acidente. O filho também não sobreviveu. Desde então, ele se fechou. Não é mais o mesmo. Lúcia ficou em silêncio, processando as palavras da mulher. Alexandre não era apenas um homem frio e impenetrável. Ele havia sofrido uma grande perda, algo que o havia mudado profundamente. Ela podia ver, agora, o motivo de sua dureza, mas isso não fazia com que ela o entendesse completamente. Ele ainda tratava com a mesma indiferença que ela havia visto desde o primeiro dia. A empregada parecia perceber a confusão de Lúcia e, com um suspiro, continuou. Ele sempre foi assim, mas depois da morte de sua esposa, foi como se algo dentro dele quebrasse. Ele passou a viver mais para o trabalho, para o campo, para as coisas que não exigem sentimentos. Ela fez uma pausa, como se suas palavras fossem um peso. Lúcia sentiu um aperto no peito. Ela não sabia como se sentir em relação àquele homem que a comprará, que a tratava com tanta frieza. Por um lado, ela sentia uma empatia crescente por ele, mas por outro, a distância dele a deixava perdida. Ele era um homem quebrado, mas isso significava que ele poderia ser curado? Ou ele seria sempre assim? Então, ele nunca superou? Lúcia perguntou, ainda tentando processar tudo o que ouvirá. A empregada balançou a cabeça lentamente, com um ar de tristeza. Não, ele não é de falar sobre isso, mas não há um dia que se passe em que ele não pense nela. Ele vive na memória dela, nas lembranças. A casa, o campo, tudo aqui foi construído com ela ao lado dele. Por mais que tente esconder, é impossível não perceber o vazio que ela deixou. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Lúcia. Ela começou a olhar para Alexandre de outra maneira, mas, ao mesmo tempo, não sabia se isso significava que ele se tornaria mais acessível ou mais distante. O passado dele parecia ser uma ferida profunda e, de certa forma, ela entendia por que ele se fechará tanto. Mas isso ainda não justificava o tratamento impessoal e distante que ele lhe dava. Ela era uma estranha para ele, e isso nunca mudaria? Ao longo dos dias seguintes, Lúcia começou a refletir mais sobre essa história. Ela observava Alexandre com novos olhos, mas continuava a sentir o peso da sua indiferença. Ele não falava com ela, nem a reconhecia de fato. Seu mundo parecia imenso e solitário, com ele sempre se refugiando no trabalho e na rotina, como uma maneira de fugir de sua dor. Lúcia se viu perdida, ainda mais confusa sobre o que fazer com seus sentimentos. Ela sabia que estava vivendo sob o teto de um homem que carregava uma dor imensa, mas isso não mudava o fato de que ela também precisava de algo, de uma palavra, de um gesto, de uma atenção.
Ela não sabia como fazer isso, mas não poderia continuar sendo tratada como uma sombra, sem que ninguém a visse. Enquanto ela passava mais tempo com a empregada, descobriu que a mulher era, na verdade, uma das poucas pessoas que conseguia dar-lhe algum tipo de consolo. Ela não tinha respostas, mas suas palavras e gestos gentis eram, para Lúcia, a única forma de compreensão que ela havia encontrado naquele mundo distante. Mas o que fazer com isso? O que fazer quando a única pessoa que parecia ver Lúcia era alguém que também estava preso ao passado? Ela não sabia, mas uma coisa estava clara: ela não estava mais sozinha no lugar. Mesmo que ainda não soubesse como lidar com Alexandre, ela agora entendia o homem que ele era. E isso, de alguma forma, mudava tudo. O dia já estava começando a se despedir, com o sol se pondo lentamente no horizonte e tingindo o céu com tons dourados e avermelhados. O calor da tarde começava a ceder lugar à brisa suave da noite, e, por um momento, Lúcia se permitiu deixar para trás as preocupações que a rondavam. Sentada no jardim da casa, ela observava o vasto campo à sua frente, com a enorme propriedade da fazenda se estendendo até onde seus olhos podiam alcançar. A vida naquele lugar ainda era estranha, opressiva e cheia de silêncios que a deixavam incomodada. No entanto, naquele momento, ela sentiu uma necessidade inexplicável de experimentar a liberdade que o campo parecia oferecer. Ela se levantou, decidida. Não queria mais ficar naquele ambiente fechado, entre paredes de pedra e o ar estagnado da casa. Queria respirar o ar fresco, sentir o vento em seu rosto, a terra sob seus pés. Ao olhar para os estábulos, seu coração acelerou com a ideia de montar um cavalo. Ela sempre tivera uma atração natural pelos animais, e um desejo de voltar a sentir o que sua infância lhe proporcionava. Quando criança, seu pai a levava frequentemente para passeios a cavalo, e essas lembranças felizes, agora distantes, a invadiram. Ela precisava de algo que a fizesse se sentir viva novamente, algo que a conectasse ao seu passado. Os estábulos estavam tranquilos, o som dos cascos dos cavalos ecoava levemente pelo espaço. Ela se aproximou cautelosamente de um cavalo negro, de pelagem brilhante e olhos penetrantes. O animal estava parado, aparentemente calmo, mas Lúcia sentiu uma onda de nervosismo. Ela nunca havia montado um cavalo sozinha, e a ideia de tentar agora, sem ajuda, parecia um grande desafio. Respirou fundo, olhou para o animal e deu um passo à frente. Quando tentou colocar a perna sobre a sela, sentiu que não era tão fácil quanto parecia. O cavalo se manteve imóvel, mas ela não conseguiu subir com a agilidade que imaginava. Seus pés escorregaram, e ela se sentiu estúpida. Tentou de novo, com mais força, mas as suas mãos estavam trêmulas e seu corpo não respondia como ela queria. Sua frustração crescia à medida que tentava, cada vez mais, com medo de fazer o cavalo se assustar ou de se machucar. Foi nesse momento que ela ouviu passos atrás de si, pesados e decididos. Ela já sabia quem era, e, de certa forma, sua presença fazia-se sentir ainda mais nervosa. Quando se virou, lá estava ele, Alexandre. Ele estava parado, observando-a com um olhar impassível, como sempre fazia. Mas havia algo diferente em seu comportamento agora. Ele parecia, por um momento, mais atento, mais presente. Lúcia não sabia se isso deixava mais desconfortável ou se, de alguma maneira, a acalmava. Você não sabe montar, Lúcia. A voz dele cortou o silêncio, firme e direta. Ela tentou sorrir, forçando um tom de despreocupação. Eu sei, é só que, eu queria tentar, ela respondeu, tentando soar casual, mas seus olhos traíam sua frustração. Eu não sou nenhuma expert, mas sempre gostei de cavalos. E meu pai, ele sempre me levava para andar a cavalo quando eu era criança. O tom dela se suavizou por um momento. E, ao falar de seu pai, ela quase perdeu a compostura. A lembrança de seu pai montando ao seu lado, guiando o cavalo com destreza e paciência, a fez sentir uma saudade aguda. Ele sempre dizia que andar a cavalo era uma maneira de se conectar com a natureza, com o mundo. Mas isso parecia tão distante agora, um pedaço de sua vida que estava enterrado no passado, um tempo em que tudo parecia mais simples, mais seguro. Agora, com tudo o que acontecerá, com a perda do pai e a dor do leilão, ela se sentia distante de si mesma. Alexandre permaneceu em silêncio por um momento, observando-a com um olhar que ela não conseguia decifrar. Ele sabia o quanto a perda do pai de Lúcia provavelmente afetava, e, por mais que não fosse um homem de muitas palavras, sentia uma espécie de empatia que não sabia que era capaz de sentir. No entanto, a máscara de frieza que ele sempre usava voltou rapidamente ao seu rosto. Eu entendo, ele disse finalmente, com uma leve mudança no tom de voz. Mas se você quiser realmente tentar, posso te ajudar.
É melhor que não faça isso sozinha, ainda mais sem experiência. Ela hesitou por um momento, olhando para ele, tentando avaliar se ele estava falando sério ou apenas se oferecendo por educação. Mas havia algo em seu olhar, uma sinceridade que ela não tinha visto antes. Lúcia não queria admitir, mas aquilo a fez sentir-se, de certa forma, aliviada. Ela não estava mais sozinha naquilo. Ela sentiu a tentação de confiar nele, de aceitar sua ajuda. Bem, talvez você tenha razão, ela murmurou, um pouco envergonhada. Eu só não queria parecer frágil. Alexandre deu um passo à frente, movendo-se com a certeza de quem dominava aquela situação. Ele alcançou a sela do cavalo e a ajustou com um toque profissional. Sem dizer uma palavra, ele pegou a mão dela e, com um movimento firme, a guiou até a posição certa. Lúcia sentiu o calor de suas mãos nas suas, e um arrepio percorreu sua espinha. Não sabia se era pelo toque inesperado ou pela proximidade de Alexandre, mas, de alguma forma, ele conseguiu torná-la menos insegura. Fique firme. Puxe as rédeas suavemente, mas com controle, ele disse, com a voz calma, mas assertiva. E, quando se sentir pronta, pode seguir. Ele ficou ao lado dela, assistindo enquanto ela tentava se ajustar na sela. Lúcia respirou fundo, sentindo as mãos trêmulas, mas fazendo o possível para se manter firme. Era estranho estar naquele momento com ele. A sensação de ser auxiliada por um homem tão distante e frio como Alexandre mexia com suas emoções de uma maneira confusa. Ela queria se afastar, mas, ao mesmo tempo, desejava sentir-se mais próxima dele, queria que ele a visse além de tudo que havia acontecido. Quando finalmente se sentiu estável, Alexandre deu um passo atrás, como se tivesse cumprido seu papel. Não disse mais nada, apenas a observou enquanto ela começava a dar os primeiros passos com o cavalo. Ela estava longe de ser uma experiente cavaleira, mas a sensação de estar no controle, de estar em movimento, foi uma sensação nova e reconfortante para ela. Ela se virou para ele, querendo agradecer, mas algo a fez hesitar. As palavras não saíram. Alexandre, com seu olhar distante e silencioso, parecia um enigma que ela não sabia se queria decifrar ou ignorar. Ela começou a andar com o cavalo, sentindo o vento em seu rosto e o campo ao seu redor. Sentia uma liberdade indescritível, mas sabia que estava ali por um motivo muito maior do que apenas andar a cavalo. Agora, mais do que nunca, ela sentia que precisava entender o que estava acontecendo entre eles. O que ele queria de verdade? E, o mais importante, o que ela mesma queria? Mas, naquele momento, não havia respostas. Só o silêncio da tarde e o som suave dos cascos no solo. Lúcia acordou cedo no dia seguinte, como se um novo propósito tivesse sido despertado dentro dela. A manhã na fazenda parecia mais calma, o ar fresco da madrugada se infiltrando pelas frestas da janela do quarto onde ela dormia. A brisa suave fazia as cortinas dançarem de um lado para o outro, criando um movimento hipnotizante que a convidava a respirar fundo e enfrentar mais um dia. Embora ainda sentisse o peso do leilão e a constante sombra da sua situação, naquele momento, ao olhar para o campo que se estendia lá fora, Lúcia não conseguiu evitar se sentir levemente mais livre. O cavalo, a ajuda de Alexandre, tudo isso havia tocado algo dentro dela. A sensação de estar em movimento, de estar no controle de uma situação, a havia feito se sentir viva novamente, mesmo que fosse por pouco tempo. Mas havia algo que a inquietava. Algo em Alexandre. Ele parecia mais frio do que nunca, e a proximidade que haviam compartilhado no estábulo, embora breve, havia deixado um gosto agridoce na boca de Lúcia. Por um momento, ela se permitiu acreditar que ele poderia ser diferente, que ele poderia vê-la de uma maneira que fosse além da mulher comprada no leilão. Mas logo, ela se deu conta de que talvez estivesse esperando demais. Ela desceu para o salão onde o café da manhã seria servido. A casa estava silenciosa, os passos de Lúcia ecoando nas paredes, um lembrete constante de sua solidão. Quando entrou na cozinha, foi recebida pela empregada, que a informou que o café estava pronto. Lúcia agradeceu com um sorriso tímido e se sentou à mesa, observando a xícara de café diante de si. O cheiro era reconfortante, mas sua mente estava longe. Enquanto tomava o café em silêncio, seus olhos foram inevitavelmente atraídos para o movimento lá fora, onde Alexandre caminhava pelo jardim com uma postura imponente. Ele estava sempre tão distante, tão concentrado em seu próprio mundo. A visão dele a fez questionar ainda mais o que estava acontecendo entre eles. Ele a havia ajudado no estábulo, mas, ao mesmo tempo, parecia continuar sendo o homem frio e inacessível que ela havia conhecido desde o primeiro dia. O que ele queria? O que ele realmente pensava sobre ela? Ela suspirou, afastando os pensamentos confusos que a consumiam.
Não sabia se o que sentia por ele era apenas uma necessidade de atenção ou se, de alguma forma, ele realmente havia despertado algo dentro dela. Talvez fosse apenas uma tentativa desesperada de se apegar a qualquer coisa que a fizesse sentir-se mais humana novamente. Mas, ao observá-lo, ela também percebeu algo interessante. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório ou fora, lidando com os negócios da fazenda. Quando estava em casa, a distância que ele colocava entre eles era palpável, e ela não sabia como quebrar essa barreira. Ela terminou o café e se levantou, decidida a não se deixar consumir pela angústia de sua própria mente. Precisava fazer algo, qualquer coisa para se ocupar. Caminhou pela casa, observando os detalhes da decoração, a elegância que a cercava. A casa era grande, com uma sensação de imponência que a fazia se sentir ainda menor. As paredes eram adornadas com quadros antigos e móveis de madeira escura. Cada cômodo exibia uma sofisticação fria, tal como o próprio Alexandre. No entanto, um pequeno detalhe chamou sua atenção. Um livro antigo, encadernado em couro, estava jogado sobre uma mesa, com as páginas abertas. Aproximou-se com curiosidade. Seus dedos deslizavam sobre a capa de couro e as páginas amareladas. Era um diário. O nome de Alexandre estava gravado na capa. Ela hesitou. Era errado, ela sabia, mas algo dentro de si a impeliu a abrir o diário. O que ela buscava ali? Talvez uma pista sobre o que se passava na mente de Alexandre. Algo que a ajudasse a entender o homem que a havia comprado. A palavra escravo ainda ecoava em sua mente, mas ela não podia negar que havia algo mais nele. Algo que ela ainda não conseguia compreender. O primeiro registro estava datado de muitos anos atrás. À medida que ela folheava, as palavras se tornavam mais nítidas em sua mente. Ela encontrou descrições sobre sua infância, sobre seus pais e, eventualmente, o nome de sua esposa falecida. As páginas seguintes revelavam uma tristeza profunda, uma dor que Alexandre jamais havia expressado em sua presença. Lúcia sentiu-se invadindo um espaço muito íntimo, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela fazia querer saber mais. Ela leu em silêncio, absorvendo cada palavra, cada sentimento não dito que se escondia entre as linhas. Ela percebeu que a dor de Alexandre era imensa, e, em algum lugar dentro de seu coração, ela o entendia. Perderá seu pai, e ele perderá sua esposa. Ambos estavam marcados pela perda, mas, ao contrário dela, Alexandre havia se fechado, se blindado em um mundo distante e frio. Quando finalmente fechou o diário, Lúcia sentiu-se ainda mais perdida. Ela não sabia como reagir àquele novo conhecimento. Ela havia entrado em um território que não entendia, e agora se via emaranhada nas emoções de Alexandre, como se, de alguma forma, o sofrimento dele também tivesse se tornado seu. Ela foi interrompida por um som vindo da porta. Era Alexandre, parado na entrada da sala, observando-a com uma expressão enigmática. Seus olhos penetrantes não a deixavam escapar. "O que está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz baixa, mas com um tom que indicava mais curiosidade do que raiva. Lúcia engoliu em seco, sentindo seu corpo inteiro se tensar. Ela não sabia o que dizer. A verdade? Que ela estava fuçando no diário dele, buscando entender o que se passava em sua cabeça. Ou mentir, dizendo que estava apenas explorando a casa? Aquela pergunta, simples e direta, parecia uma faca afiada, penetrando em seu peito. Ela não sabia mais o que responder. O silêncio que se seguiu à pergunta de Alexandre foi pesado, quase insuportável. Lúcia sentiu o peso do diário fechado sobre a mesa, como se ele tivesse adquirido vida própria, pronto para denunciá-la. Ela não sabia o que ele pensava naquele momento, mas seus olhos estavam fixos nela, observando cada gesto, cada reação. O calor subiu em suas bochechas, e ela se sentiu repentinamente vulnerável, exposta, como se tivesse sido pega em flagrante. Alexandre não parecia irado, mas havia algo em seu olhar que a fazia se sentir desconfortável. Ele não era do tipo que demonstrava emoções facilmente, mas naquele instante, o que ele sentia parecia palpável, como uma névoa densa no ar. "Eu não queria invadir sua privacidade", Lúcia disse, engolindo em seco, tentando manter a compostura. "Eu só estava curiosa. Não deveria ter feito isso." Alexandre não respondeu de imediato. Ele permaneceu parado na porta, os braços cruzados, sua postura rígida e dominante. O silêncio entre eles se estendeu, mas era diferente do silêncio habitual, como se fosse carregado de algo mais. Finalmente, ele deu um passo à frente, mas ainda não se aproximou completamente. Ele olhou para o diário, que Lúcia havia deixado sobre a mesa, e então, com um suspiro imperceptível, disse:
Se você queria entender alguma coisa sobre mim, não precisava invadir meu espaço. Sua voz estava suave, mas havia uma ponta de dor, algo que ele claramente tentava esconder. O que você leu lá não é algo que eu gosto de revisitar. Mas, já que você sabe, talvez seja a hora de dar algumas explicações. Lúcia olhou para ele, surpresa. Ela não sabia o que esperar, mas as palavras dele estavam carregadas de uma honestidade inesperada. Ele parecia estar se entregando a algo que raramente fazia, uma vulnerabilidade que ela não imaginava que ele fosse capaz de mostrar. Eu li sobre sua esposa. Sinto muito, Lúcia disse, de forma quase automática. Ela sabia que suas palavras nunca seriam suficientes para aliviar a dor que ele carregava, mas sentia que precisava dizer algo, algo que mostrasse empatia. Eu não sabia o que você passou. Alexandre a observou com os olhos intensos, como se estivesse tentando ler sua alma. Ele parecia mais distante, mais fechado, mas não estava mais a tratando com aquele desdém que ela conhecera desde o início. Ao contrário, havia uma suavidade em seu olhar, uma que ele provavelmente não sabia como controlar. Ela morreu há muitos anos, disse ele, a voz baixa, como se estivesse relembrando os velhos tempos. E, desde então, eu fechei a porta para qualquer coisa que me fizesse sentir novamente. Lúcia engoliu em seco, sentindo a tensão do momento crescer. Ela sabia que ele estava se esforçando para ser vulnerável, mas, ao mesmo tempo, sua frieza natural ainda o protegia. Era como se ele estivesse preso entre duas realidades, a de um homem que precisava se fechar para sobreviver e a de um ser humano que ainda tinha emoções, mas não sabia como expressá-las. Ela tomou coragem e se levantou da cadeira, caminhando em direção a ele. Parou alguns passos antes de alcançá-lo, hesitante, mas determinada. Eu sei o que é perder alguém, Lúcia disse, olhando diretamente em seus olhos. Eu também perdi meu pai. Eu não sabia o que fazer sem ele, e ainda não sei. Mas eu não quero viver na sombra dessa dor o resto da minha vida. Alexandre ficou em silêncio por um momento, claramente tocado pelas palavras dela. Ele abriu a boca para falar, mas algo o impediu. Ele parecia pesar cada palavra, como se estivesse se preparando para dizer algo importante, algo que nunca havia compartilhado com ninguém. Ele olhou para o rosto de Lúcia, como se estivesse tentando encontrar uma resposta em seus olhos, e então finalmente disse: Eu não sei como começar de novo, Lúcia. Eu não sei como me abrir para você. Mas a última coisa que eu queria era que você ficasse aqui por obrigação. Eu a comprei para salvar você de algo que eu não queria que acontecesse. Mas agora... Ele pausou, seus olhos suavizando por um segundo. Agora eu estou começando a me perguntar se, de alguma forma, estou tentando me salvar também. As palavras de Alexandre caíram no ar como uma bomba silenciosa. Lúcia não sabia como reagir, mas sentia que, pela primeira vez, ele estava sendo completamente honesto com ela. Havia algo em sua voz, algo vulnerável, que ela não conseguia ignorar. Ele estava se entregando, mas não de uma forma convencional. Estava mostrando a ela uma faceta que ele nunca havia deixado transparecer, uma parte de si que estava quebrada e que precisava ser curada, mas que não sabia como. Lúcia se aproximou um pouco mais, seus olhos fixos nos dele. Ela não sabia o que ele queria, ou o que ela mesma queria, mas algo dentro dela, algo profundo e inexplicável, a fazia sentir que, de alguma forma, eles estavam começando a construir uma ponte entre os dois. Uma ponte que ela nunca imaginou que seria possível. Eu não sei o que vai acontecer entre nós, ela disse, com um suspiro. Mas acho que podemos tentar entender isso juntos, não é? Alexandre não respondeu imediatamente. Ele olhou para ela por um longo momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Então, lentamente, ele deu um pequeno aceno com a cabeça. Ele não prometeu nada, mas algo em seu olhar mudou. A dureza estava suavizando, e havia algo de mais humano nele que Lúcia começava a ver. Talvez seja o único caminho, ele disse baixinho, a expressão distante, mas, ao mesmo tempo, mais aberta. Talvez seja o único jeito. Lúcia sorriu, embora soubesse que ainda havia muitos obstáculos à frente. Mas, naquele momento, ela sentiu que havia dado um passo importante. Ambos estavam mudando, de alguma forma, e talvez esse fosse o começo de algo novo. Algo que, embora imprevisível, poderia ser mais do que ela esperava. Ela olhou para ele, sentindo um calor estranho no peito. Alexandre, aquele homem frio e implacável, talvez não fosse tão impenetrável quanto ela imaginava. Talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a aprender o que significava confiar novamente.
O sol da manhã filtrava-se pelas janelas do quarto de Alexandre, iluminando suavemente o ambiente. Lucy estava sentada na beirada da cama, observando as vastas planícies da fazenda, que se estendiam até onde seus olhos podiam alcançar. O verde das colinas e o céu limpo, sem nuvens, ofereciam uma sensação de tranquilidade que ela não sentia havia muito tempo. Ali, naquele lugar afastado, ela sentia que algo tinha mudado dentro de si mesma, algo que ela não conseguia definir completamente, mas que estava profundamente enraizado no seu coração. Ao seu lado, Alexandre estava em silêncio, com os olhos fixos nas suas mãos. Ele sempre fora tão reservado, tão difícil de ler. No início, sua frieza e seu distanciamento haviam causado insegurança em Lúcia, mas agora, ao olhar para ele, ela via mais do que um homem de negócios implacável ou alguém marcado pelo sofrimento. Ela via um homem que, depois de anos de dor, estava aprendendo a se abrir novamente, aprendendo a confiar. Ela não sabia como definir o que estava acontecendo entre eles. De repente, as palavras sobre leilões e contratos pareciam tão distantes. O relacionamento deles agora tinha um outro significado. O que parecia ser uma imposição, algo forçado, estava se transformando em algo real e genuíno. Ela sentia que, ao lado dele, estava reconstruindo sua própria vida, um pedaço de cada vez. Alexandre quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Eu sei que a nossa relação não começou da melhor forma, Lúcia, ele disse, os olhos ainda fixos nas suas mãos. Mas, você precisa saber, não é fácil para mim também. Nunca foi. Lúcia olhou para ele, sentindo uma onda de compreensão a envolver. Ela sabia o quanto ele lutava com as próprias emoções, o quanto ele escondia a dor. Não era só o passado dele com a esposa, mas uma vida inteira construída em torno do controle e da distância. E ela sabia, agora, que ele estava tentando fazer as coisas de maneira diferente, sem pressa, sem expectativas desmedidas. Ele estava sendo respeitoso, estava respeitando seu espaço, seu tempo e seus sentimentos. Eu sei, Lúcia respondeu com um sorriso suave. Eu também não sabia o que esperar de tudo isso. Eu estava com medo, você sabe? Mas, aos poucos, estou começando a perceber que as coisas podem ser diferentes. Que podemos ser diferentes. Alexandre a observou por um momento, como se estivesse medindo suas palavras, refletindo sobre tudo o que havia acontecido até ali. Ele se levantou e caminhou até a janela, o peso do passado ainda visível em seus ombros, mas o olhar nele não era mais de um homem que fugia de suas emoções. Eu não sou perfeito, Lúcia, disse ele, sua voz agora mais suave. E sei que há muito que precisamos aprender um com o outro. Mas, se você me der a chance, eu quero tentar. Eu quero realmente tentar fazer isso funcionar. Lúcia se levantou também, sentindo o impulso de se aproximar dele. Ela sabia que as palavras de Alexandre não eram vazias, mas profundas, carregadas de um significado genuíno. Ele estava ali, disposto a lutar por algo que nem ele mesmo acreditava ser possível, um recomeço. E, de certa forma, ela também estava pronta para isso. Eu também quero tentar, Lúcia disse, os olhos fixos nos dele. Não sei onde isso vai nos levar, mas acho que o importante é dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Eles se olharam por um longo momento, sem pressa. Não havia mais pressa de entender tudo de uma vez. Ambos sabiam que o relacionamento deles não precisava ser apressado, que eles podiam seguir no seu próprio ritmo, respeitando o espaço e os tempos de cada um. O respeito estava ali, solidificado em cada gesto, em cada palavra. Nos dias seguintes, o relacionamento deles começou a se fortalecer de maneira mais tranquila. Alexandre continuava a ser o homem sério e focado que sempre fora, mas agora, ao lado de Lúcia, ele começava a se abrir em pequenas doses. Ele compartilhava mais sobre sua vida, seus planos para a fazenda, até suas memórias com sua esposa. Lúcia, por sua vez, ouvia com atenção, sem pressa de fazer julgamentos, apenas permitindo que ele se expressasse. Havia momentos de silêncio entre eles, mas esses silêncios não eram desconfortáveis. Eles se sentiam à vontade na companhia um do outro, sem pressões, sem expectativas. O amor não floresceu de uma forma explosiva, mas de forma gradual e sólida, como uma planta que cresce silenciosamente sob a terra fértil. Havia tardes em que Lúcia caminhava pelos campos com Alexandre, sem palavras, apenas aproveitando o espaço e a natureza ao redor. Eles não precisavam falar o tempo todo. Às vezes, um olhar era o suficiente. Uma troca silenciosa de gestos e emoções que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Foi numa dessas tardes que, ao pôr do sol, enquanto caminhavam pelo campo, Lúcia segurou a mão de Alexandre.
Era um gesto simples, mas que carregava um peso enorme. Ele olhou para ela, surpreso, mas não retirou a mão. Pelo contrário, apertou-a suavemente, como se, finalmente, tivesse encontrado um ponto de equilíbrio. Você sabe, Lúcia começou, com um sorriso no rosto. Eu nunca imaginei que tudo isso poderia acontecer. Mas, de alguma forma, agora vejo que estava exatamente onde precisava estar. Alexandre olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de emoções. Eu também, disse ele, sua voz carregada de sinceridade. Eu nunca pensei que seria capaz de confiar de novo, mas você me mostrou que há algo mais. Que podemos recomeçar, juntos. Eles pararam no campo, os raios dourados do sol iluminando seus rostos. A paz que sentiam naquele momento parecia refletir todo o crescimento e transformação que haviam vivido. Não havia mais dúvidas. Não havia mais medos. Havia apenas a confiança mútua de que, a partir daquele momento, eles poderiam construir algo verdadeiro, algo duradouro. O relacionamento deles não era perfeito, mas era genuíno. Eles haviam encontrado um caminho onde o respeito, a confiança e o amor floresciam lentamente, mas com firmeza. Eles haviam dado o primeiro passo para um futuro juntos, um futuro que agora pareciam prontos para enfrentar, sem pressa, sem temores. Lúcia e Alexandre estavam prontos para viver uma história diferente, uma história de redenção, de cura e, acima de tudo, de amor. O passado já não os definia. O que os unia era a certeza de que, apesar de todas as adversidades, ambos estavam dispostos a escrever um novo capítulo juntos.